Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Eu desejo a todos um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira, tá? Nós vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje. Eu sou a professora Márcia Souza e nós vamos iniciar aqui com a nossa agenda, tá? Então, para hoje, turma, nós temos português com sílabas tônicas, tá? Nós vamos entender o que é a sílaba tônica e o conceito delas. Okay? Temos ortografia com as palavras com R inicial, R entre vogais e RR, na página 34 e 35. Também temos produção textual, que a gente vai dar continuidade com o tema carta pessoal que nós vimos na aula passada, ok? E português seria, né, na página 36, caso tivesse presencialmente, certo? Então, nós vamos iniciar aqui, pegando os livros de língua portuguesa e produção textual, são os livros que nós vamos trabalhar hoje, tá? Estudarmos hoje. Vamos iniciar aqui com língua portuguesa, tá? Então, o que é a sílaba tônica, tá? O tema central aí, né, do livro de vocês vai ser sílabas tônicas, ok? E para a gente iniciar, é preciso a gente entender o que é sílaba tônica, tá? Quem foi aí vocês, espero que vocês recordem, né, do ano passado, já que vocês já estão no quarto ano, vocês viram isso no terceiro, vamos recordar aqui, remeter essas lembranças, tá? Então, quando nós pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, tá? É possível a gente perceber que há uma sílaba, tá, de maior intensidade, tá? De maior intensidade sonora do que as demais sílabas, tá? Isso é o que a gente vai chamar de sílaba tônica, tá? Então, sílaba tônica é aquela sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade. Por exemplo, sofá, jornal, época, tá? Então, ó, sofá. Perceba que esse fá, ele é pronunciado com mais intensidade. Jornal. Também pronunciamos essa sílaba nal com mais intensidade. Época. Também pronunciamos o E com mais intensidade. Ou seja, essas sílabas são sílabas tônicas. São sílabas pronunciadas com mais intensidade, com mais força, ok? E a sílaba tônica, turma, né? Vamos só fixar aqui mais uma vez. É aquela sílaba emitida com mais ênfase, com mais intensidade. Sendo com mais intensidade em cada palavra, tá? E só tem uma única sílaba tônica, tá? Em uma palavra vai ter apenas uma única sílaba tônica. As outras sílabas, tá? Nós chamamos de sílabas átonas, tá? Que é a que possui menor intensidade na palavra, ou seja, ao pronunciarmos, né, a palavra, a gente vai observar a sílaba tônica e as outras sílabas com menos intensidade, tá? Com menor força, é o que a gente vai chamar de sílaba átona, ok? Vamos ver aqui, observar aqui o exemplo, tá? Nós temos a palavra aí câmara. O K, câmara. Perceba que esse câmara, esse K é a sílaba tônica, tá? As outras sílabas ma, irá, tá? São as sílabas que nós vamos denominar, né, chamar de sílabas átonas. Elas vão ter um peso menor, ou seja, uma pronúncia com menos intensidade, ok? Então, a palavra câmara, o K é a sílaba tônica, com mais, o que nós pronunciamos com mais força, e o mará, tá? Essas duas outras sílabas são as sílabas átonas, tá? Que tem menos força ao pronunciar, ok? Então, vamos só fixar aqui, tá? Então, sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais intensidade, ou seja, com mais força, tá? Sílaba tônica. E a sílaba átona é a sílaba pronunciada com baixa intensidade, com menos força, ok? Então, que fique bem fixo aí na mente de vocês. A átona é a sílaba mais forte e a sílaba tônica são as outras demais que pronunciamos com menos intensidade, com menos força. Temos a palavra lata, bola, certo? Olha aí, ó, percebam nas cores, tá? Quem é a sílaba tônica e quem é a sílaba átona, ok? Então, lata, temos uma sílaba tônica, uma sílaba átona. Bola, temos uma sílaba tônica e também uma sílaba átona, tá? Deixei o exemplo aí só para exemplificar bem para vocês compreenderem, ok?
Vamos entender aqui, tá, a questão da classificação. Então, as sílabas tônicas, tá, turma, ela tem uma classificação, certo? Então, a sílaba tônica ela pode ser oxítona, a sílaba tônica pode ser paroxítona e também pode ser proparoxítona, tá? Então, quando é que a palavra é oxítona? Quando a última sílaba for pronunciada com mais intensidade, ok? Quando é que a palavra é paroxítona? Quando normalmente a sílaba do meio vai estar com mais intensidade, pronunciada com mais intensidade, ou seja, a paroxítona é a penúltima sílaba, ok? E a proparoxítona são aquelas palavras, né? É a sílaba, tá? São as palavras que têm a sílaba antepenúltima pronunciadas com mais intensidade, ok? Então, oxítona é a última, paroxítona é a penúltima e a proparoxítona é a antepenúltima. Vamos ver aqui o exemplo, tá? Então, temos aí ó, a primeira palavra, jacaré. Jacaré, a sílaba pronunciada com mais intensidade é a última, tá? Então, sendo a última, é uma palavra oxítona, ou seja, uma sílaba tônica na classificação oxítona, ok? Coruja. Coruja, a sílaba tônica com mais intensidade, pronunciada com mais intensidade, é o R, uru, tá? Então, ela é a penúltima, por isso que ela é uma paroxítona, tá? E temos a palavra aí abóbora, tá? Abóbora é a antepenúltima, tá? Então, por isso que ela é uma proparoxítona, tá? Então, perceba só uma coisa, a palavra é, ó, abóbora, a última é ra, a penúltima é bó, e a antepenúltima é o bó seguido de acento, tá? Então, por isso que a abóbora é a antepenúltima e por isso que ela é proparoxítona. Lembrando, tá, que geralmente elas são acentuadas, ok? Então, vamos entender novamente aqui a classificação da sílaba tônica, tá? Temos a palavra lâmpada. A palavra aí está separada, lâmpada. Percebam aí, ó, que o lã, tá? É a antepenúltima, é a sílaba pronunciada com mais intensidade, por isso que ela é uma proparoxítona, ok? Temos a palavra aí café. Café, café, a sílaba com mais intensidade, né? Mais força é a última, o fé, por isso que ela é uma oxítona, tá? E temos a palavra cabeça, cabeça, tá? Então, é a sílaba tônica, né? Pronunciada com mais intensidade, mais força, é a penúltima, por isso que ela é uma paroxítona, tá? Então, proparoxítona é a antepenúltima, tá? Oxítona é a última e paroxítona a penúltima, ok? Só lembrando uma coisa, turma, toda vez quando vocês fizerem a leitura e forem classificar, observando no ato da pronúncia qual a sílaba tônica, sempre vocês comecem da última sílaba para frente, para vocês poderem entender se se trata de uma paroxítona, oxítona ou paroxítona, oxítona ou proparoxítona, tá? Que é importante vocês fazerem a leitura. Se a palavra lâmpada, a última sílaba aí, né, o da, a penúltima, né, o pá, e a antepenúltima, né, o lã. Então, outras palavras que vieram, vocês observem essa questão de quem é a última, penúltima e antepenúltima, tá? Para vocês poderem classificar corretamente, tá? Então, aqui, ó, nós temos outras palavras, tá? Então, nós já sabemos, né? Vimos agora e entendemos, tá? Que oxítona é a última sílaba. Então, temos a palavra sofá, que nós vimos lá no início, jornal, direção, café. Percebam aí, ó, que a última sílaba é pronunciada com mais intensidade, por isso que se trata de uma oxítona, tá? Palavras que são paroxítonas, é a penúltima, tá? Então, temos a palavra água, açúcar, cabelo. Perceba que água tem duas sílabas aí, mas é o que eu disse para vocês, começamos de trás para frente. Então, água, o guá não vai ser a última sílaba, então o a é a penúltima sílaba. Por isso que a palavra água é paroxítona, tá? Então, por isso que eu enfatizei bem aí no slide anterior para observar quem é a última, penúltima, antepenúltima, tá? Para que vocês possam fazer a classificação correta, ok? Açúcar é o su, a penúltima
sílaba pronunciada com mais intensidade. Cabelo, veja aí que o B é a sílaba pronunciada com mais intensidade, por isso que são paroxítonos, tá? E proparoxítono é a antepenúltima, tá? Então, normalmente, quando tiver palavras que forem trissílabas, três sílabas, normalmente é aquela primeira sílaba. No caso se seguir em sílaba, será a terceira aí à frente. Então, temos a palavra época, câmara e mármore, tá? Então, época, percebam aí, se nós separarmos essa palavra, vamos ter aí a última, penúltima, antepenúltima. Então, época, tá? Então, é a letra E, a antepenúltima, por isso que é proparoxítono. Câmara, também temos três sílabas. Então, temos a última, a penúltima e a antepenúltima, que é o K, por isso que ele é proparoxítono. Mármore, percebam aí o mar, que é pronunciado com mais intensidade, mais força, tá? Temos aí a última sílaba, ré, mo, que é penúltima, e mar, que é antepenúltima. Por isso que é uma proparoxítona, porque é pronunciada essa antepenúltima com mais intensidade, ok? Então, a sílaba tônica, turma, é uma sílaba pronunciada com mais intensidade, e as sílabas átonas, né, são as pronunciadas com menos intensidades. Então, deu para entender bem aqui, tá? Tanto o conceito, o que é sílaba tônica, o que é sílaba átona, tá? É a questão da classificação aqui, oxítono, paroxítono e proparoxítono, e como tudo isso funciona, tá? Quem é a última, penúltima, antepenúltima, tá? Na classificação. E lá na página 33 tem 3 questões bem fáceis para resolver, tá? Então, de acordo com essas informações aqui, tá? Tanto de conceito, tá? Da sílaba tônica, eu acredito que tenha ficado bem fácil de entender aqui. Vocês vão estar respondendo essas 3 questões bem fáceis lá da página 33 do livro de língua portuguesa, tá? Então, a gente finaliza aqui, tá? Vou só relembrar com vocês, a gente finaliza essa questão da sílaba tônica e vamos dar início aqui também no livro de língua portuguesa, tá? A ortografia, que vai trazer as palavras com R inicial, R entre vogais e RR, tá? A gente já viu alguma coisa disso, tá? Lá no início das aulas, mas a gente vai estar recordando aqui novamente para que vocês possam estar resolvendo essa questão aí, ok? Na parte de ortografia do livro de língua portuguesa, tá? Então, o R inicial, turma, ele tem um som forte, a gente já sabe disso. Então, são os exemplos que eu coloquei, rato, rua e rádio, tá? Ao pronunciarmos esse R, ele vai ter um som forte, rato, rua, rádio, tá? Então, o R inicial, ele vai ter o som forte, ok? Já o R no meio da palavra, antes ou depois de consoante, ele também vai ter um som forte em algumas palavras, tá? O exemplo que eu trouxe para vocês, guarda-roupa, genro, tá? Esse R ele vai ter esse som forte também, ok? O R entre vogais, tá? Ele vai ter um som fraco, tá? Turma, observe, o R entre vogais tem um som fraco. O exemplo que eu trouxe para vocês aí, coração. Perceba que o R está entre vogais, tá? Mas ao pronunciarmos ele tem um som fraco, coração, ok? O RR, quando é que vai acontecer o RR, tá? O RR, turma, é quando a pronúncia de uma palavra ela requer um som forte e prolongado em algum lugar dessa palavra, em algum lugar do meio da palavra, tá? Então, ela sempre vai vir entre duas vogais, tá? E torna-se, por isso que torna necessário duplicar essa consoante, duplicar esse R, tá? Formando uma palavra com RR, tá? Então, vamos entender aqui o R, tá? Ele vai ter um som forte e mais prolongado, tá? No meio aí da palavra e vai estar entre vogais e é por isso que ele necessita duplicar esse R, tá? Exemplo, carro. Percebe essa intensidade, esse prolongamento? Carro. Por isso que a gente duplica o R, tá? Carreta, correr, sorrir, tá? Então, é por isso que é a necessidade dessa duplicação do R nessas palavras, ok? Para que ele seja forte, tá? Porque tem essa questão da pronúncia forte e esse prolongamento ao pronunciar a palavra. Carreta, ok? Então, esses são os 3 R's, tá? As regras que tem, tá? Para que vocês possam estar resolvendo aí a atividade do livro
de vocês. Então, lá na página 34 e 35, nós temos 4 questões, bem simples também de resolver, tá? Então, de acordo com essa informação aqui, do R inicial, R entre vogais e RE, vocês vão estar resolvendo a página 34 e 35, que está bem simples de fazer, tá? Lá também, turma, vai estar o estudo do dicionário, tá? Logo do lado vai ter o início do estudo do dicionário. E o dicionário, turma, na internet, né? É possível encontrar alguns dicionários online, onde você pode consultar gratuitamente, tá? No livro explica como você deve fazer a busca, tá? Lá tem a palavra diversão, tem uma palavrazinha de diversão num quadro lá, tá? Em que se explica, na verdade, né, como se buscar essa palavra no dicionário online, mas quem tem dicionário em casa é até mais fácil, tá? Vai, por exemplo, a palavra diversão inicia com D, né? Então você vai procurar lá a letrinha D e vai encontrar o DI, né? Encontrou no dicionário a palavra D, você abre lá nas palavras que são com D. Depois você vai lá no DI também, né? Para facilitar encontrar essa palavra. DI, você chega lá e procura, busca, né? A palavra diversão. Da mesma forma é com todas as palavras, com M, com A, com B, com C, tá? Então lá na atividade da página 36 é fazer uma pesquisa no dicionário online de 4 palavras, tá? Então, vocês vão buscar lá a palavra divertimento, brinquedo, divertido e brincar. Ou seja, vocês vão no dicionário online, né? Vai ter lá a palavrinha busca, vocês vão escrever lá divertimento e vai fazer essa busca para vocês. Facilita, tá? Até mais para vocês. No dicionário manual, a gente vai ter que buscar, tá? E eu acho até mais interessante fazer essa busca, porque você vai compreendendo, né, como é que se procura essa palavra no dicionário manual. O online não, o online você apenas coloca lá a palavra e o próprio o aplicativo vai procurar para você e dar a resposta, tá? Na palavra brinquedo, da mesma forma, né? Lá, se for no online, bota a palavra brinquedo e vai buscar para vocês. Divertido e brincar da mesma forma, tá? No manual, não. No manual, como a palavra brinquedo é com B, vocês vão buscar, né? A letrinha B, encontrou, bota BR lá e procurar todas as palavras com BR para facilitar para vocês, tá? Então, aqui ele dá um indicativo para ser o dicionário online. Vai facilitar mais essa busca para vocês, tá? Então, é bem fácil, bem simples de resolver também. Então, a palavra divertimento, brinquedo, divertido e brincar, vocês só vão colocar o conceito, né, dessas palavras lá no livro de vocês, na página 36, tá? Então, tá bem fácil, bem simples também de resolver essa atividade, ok? Aqui em produção textual, tá? Nós temos o seguinte, a gente vai dar continuidade com a carta pessoal que a gente fez no início da semana passada. Então, vocês vão observar essa tirinha, tá? Vocês vão escrever o que vocês acreditam que ele escreveu nessa carta. Então, depois que vocês observarem, tá? Você veja aí a primeira imagem, a segunda, a terceira e a quarta imagem. Então, vocês vão imaginar o que é que vocês acreditam que esse meninozinho escreveu nessa carta, tá? Não se esqueça de dar o nome ao personagem e ao destinatário, ok? Então, vocês vão escrever aí o que vocês acham que ele fez aí, né? E para quem foi que ele fez, tá? Só que para isso é importante a gente lembrar aqui, né? Que nós vimos o que é uma carta pessoal, tá? Então, a carta pessoal, né? Como nós vimos lá antes, né? Na aula anterior, é um gênero textual especialmente usado na comunicação entre amigos, parentes, namorados, cônjuges, né? E essa carta ela tem a finalidade de construir diálogo entre as pessoas íntimas, né? Que tem uma proximidade. E a carta ela é uma ferramenta de comunicação normalmente manuscrita, tá? E com a linguagem informal. Por que é uma linguagem informal? Por ter muita proximidade entre essas pessoas, tá? Já que se trata de amigos, parentes, namorado, marido, esposa, então tem uma proximidade, tem uma intimidade entre essas pessoas. E quanto mais tem essa intimidade, mais a linguagem é informal, tá? Nós vimos também, né, que para enviar essa carta, tá?
a gente precisa do envelope, né? Para enviar essa carta pessoal, a gente tem que preencher este envelope. Então, eu já mostrei isso para vocês, a gente vai só recordar aqui. Então, temos duas imagens aí. A primeira imagem é o envelope de costa, tá? É o verso do envelope aí, onde nós vamos colocar o nome e o endereço da pessoa para quem a gente vai enviar, né? Ou seja, é o destinatário. E a parte da frente do envelope, né? É o nome e o endereço da pessoa que está enviando, está mandando essa carta, ou seja, é o remetente, tá? Então, a parte da frente do envelope é o remetente e a parte de trás é o destinatário, ok? Então, vocês percebem também aí que há dois números bem grandes aí, né? Tanto na parte da frente como na parte de trás do envelope. Então, eu disse para vocês que esse número maior é o CEP, tá? E o que é esse CEP? O CEP é o código de endereço postal. Tá? É onde vai identificar, né, o endereço, né? Vai facilitar a pessoa fazer a entrega dessa carta, ok? Então, esse código de endereço postal é esse conjunto de números, né, que nós chamamos de CEP, tá? Ele vai contribuir para esse endereço ser encontrado, ok? Certo? Então, de acordo com essas informações, vocês vão escrever aqui o que é que vocês acham que esse meninozinho escreveu na carta e para quem essa carta, tá? Nós já sabemos o que é a carta pessoal e qual a finalidade dela, tá? Entendemos aqui o preenchimento do envelope, ok? Então, vocês vão estar realizando a atividade de vocês, tá? Que tá bem simples também, tá? A gente finaliza aqui o nosso conteúdo, nossas orientações de hoje. Desejo a todos uma excelente atividade. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem estar me enviando a mensagem e até a próxima aula. Tchau, turma!